Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 88. Então, um dia, uma pessoa chegou e me pediu uma esmola, sabe? O senhor não tem uma esmolinha para me dar, não? Eu falei, senhor, meu amigo, a coisa tá tão russa pro meu lado. Você quer uma orientação? Quero. Pede para 2. Se você tiver que pedir R$1, pede R$2 e não esqueça de mim, porque eu também tô na pindaíba que você nem imagina. E de forma que as pessoas hoje eles pedem esmola até diferente, né? Só que eles estão pedindo assim de uma forma diferente que quebra a gente, né? Eu saí assim para tomar um cafezinho de R$2. Aí veio um e pediu um saquinho de arroz. Falei, Jesus amado, arroz 30 conto. Acabei de dar o outro, veio, o senhor não me arruma de tior? Falei, Jesus amado. Litro de óleo, quase R$11, R$11,90. Nossa Senhora, pensei comigo. A espiritualidade vai me perdoar, mas eu vou vazar desse lugar aqui, porque isso aqui não é lugar de ficar, não. Isso aqui não é o céu, não. Isso aqui é o purgatório. Vai testar outro. Mas é assim. Então vamos uma pergunta. Na questão 807 do Livro dos Espíritos, olha que maravilha de pergunta. Desculpe. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Eita! Eita! E agora? Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos. Nós não estamos assim, não é política, porque a gente trata de tudo. Não temos partido, nosso partido é Deus, o meu, Jesus, o professor. Mas nós estamos, nesse ano de 2020, presenciando essa situação aqui, principalmente no STF, né? Então, eles estão abusando da superioridade que eles possuem para oprimir a sociedade, entendeu? Eles estão oprimindo a sociedade. Eles estão humilhando a sociedade, tomando certas decisões, certas atitudes, e não pensando na moral do Brasil perante o mundo. Gente, o Brasil é o coração do mundo. Aliás, o Brasil se tornará o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Aqui é o coração do Cristo. E esses seres não têm noção do que eles estão fazendo lá no STF, lá na Câmara, no Senado. Eles não têm noção do que eles estão fazendo com esse país. Conhecereis a verdade, que a verdade vos libertará. Esses seres vão sofrer tanto nas regiões umbralinas, que olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles não vão sair tão cedo das regiões umbralinas pelo fato que estão causando ao Brasil. Eu não estou apontando ninguém, nem dizendo nome.
se merecem ou se não merecem ser punido ou não ser punido, mas o desrespeito para com a humanidade está muito grande. A humanidade deixou de ter valor no Brasil. Que democracia é esta? Onde a democracia existe só no momento que você vota. Mesmo no momento que você vota, não existe democracia no Brasil. Porque que democracia é essa que você, se você não votar, o teu título é cassado? Então isso não é democracia. Isso não é democracia. Mas vamos dizer que seja democracia. Precisam de você apenas no momento para colocá-los lá dentro. E depois eles votam os projetos que eles querem, denegrindo a imagem do país perante o mundo e satisfazendo as trevas e o anticristo. O que muitos não sabem é que 90% dos políticos que existem no Brasil foram líderes nas maiores guerras que existiram no mundo, tanto na época bárbara, quanto na época dos romanos, quanto na época das guerras egípcias, quanto na época das 9 cruzadas que existiu na Terra. Foram líderes na época da escravidão. Foram seres que massacraram milhões e milhões de escravos. Foram seres que lideraram as inquisições. Foram seres que lideraram a guerra de mais de 100 anos, que na verdade foi 116 anos. E uma outra guerra de 300 anos entre a Inglaterra e a França. Foram líderes, foram os seres mais corruptos que existiu na face da Terra. São os políticos brasileiros no passado. Da escravidão para trás, tá bom? Da escravidão para trás. Foram seres que se encontravam em regiões umbralinas profundas. Seres que tão cedo viriam à luz do sol. Mas graças à misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os negros no Brasil. Ismael foi até Jesus e Jesus pediu para que Ismael retirasse daquelas regiões mais profundas e trouxessem esses seres para o Brasil e dessem mais uma oportunidade a eles. E eles novamente vinculados às trevas. Eles querem destruir o Brasil porque o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. É no Brasil que se encontra os maiores representantes do Cristo reencarnado.
então esses seres sofrerão de uma tal forma. Esses seres, quando desencarnarem, eles serão enviados imediatamente para mundos primitivos. Esses que desviam verbas da merenda escolar. Esses que desviam verbas de materiais escolar. Esses que implantam a promiscuidade nas escolas. Esses corruptos. Veja que eu não disse o nome de ninguém. Porque eu não preciso dizer. O brasileiro sabe. Então esses estão oprimindo a sociedade, a humanidade. E quantos juízes oprime aqueles os quais estão sendo julgados? Quantos delegados, quantos patrões oprimem os teus funcionários? Nós temos dó desses seres. Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos. Nós temos visto no mundo todo o que tem acontecido com aqueles que têm oprimido os fracos. Nós temos visto no Brasil o que tem acontecido com aqueles que têm oprimido os mais fracos. O Covid-19 não está escolhendo ninguém. Pobres e ricos, famosos ou não, ele está levando. E não diga você que esses que estão desencarnando, 90% estão indo para os braços de nosso Senhor Jesus Cristo, porque nosso Senhor Jesus Cristo não recebe tanto lixo assim. Que são amparados, são, porque ninguém é desamparado. Mas nosso Senhor Jesus Cristo não é lata de lixo. Quem planta, colhe, mais cedo ou mais tarde. Resposta dos bons espíritos. Merecem anátema, que na verdade, anátema, nós sabemos que significa reprovação. Merecem reprovação. Merecem anátema. Ai deles, serão, a seu turno, oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Sou eu que estou dizendo? Ou são os bons espíritos que responderam a Allan Kardec? Eu estou apenas esmiuçando. Mostrando o que a humanidade, o que a sociedade, mostrando o que as castas têm enfrentado, mostrando o que da desigualdade de gênero
o que tem enfrentado, mostrando o que os da desigualdade social, econômica, financeira, de cor tem enfrentado. Quanta humilhação! Mas como eu disse, eu repito, os políticos do Brasil, são todos esses que lideraram, antes do Cristo, momentos de batalhas bárbaras. Foram bárbaros. E depois também. Em Roma, as cruzadas, não líderes, mas foram ali chefes cruéis. Na guerra de 116 anos, na escravidão, quando milhões de escravos morreram pelo mundo afora, a mando desses seres, e também nas Inquisições, guerra de 300 anos entre a Inglaterra e a França, mais uma oportunidade dada a esses seres. E o que esses seres estão fazendo? Então, aguardem para vocês verem. Como se diz o ditado, o grosso ainda está por vir. E depois não chore o leite derramado. Eu disse aqui num determinado vídeo que depois do carnaval a situação ia piorar muito no Brasil. 2021, hoje, vejamos a situação do petróleo. O monopólio oprimindo a sociedade. O monopólio do petróleo. O monopólio dos corruptos. A humanidade está sufocada. O anticristo está amparando esses seres, mas a humanidade não acorda. Não procuro entender que isso é uma conspiração para que ocorra uma guerra nacional entre os brasileiros. Em guerra, o brasileiro já se encontra. A guerra mental, o conflito mental, só está faltando partirem para as agressões físicas. Só está faltando partir para as reivindicações, e quando isso ocorrer, só a força militar é que vai poder intervir e dar conta do recado. Mas quem planta colhe, né? Não foram gozar o carnaval brasileiro? Não foram para os clubes? Não foram para as praias? Não tinham que permanecer em casa?
nesse período, como eles dizem, lockdown, esse repouso, o recolhimento, quantos mil brasileiros estão desencarnando diariamente no Brasil agora no ano de 2021, nesse mês de março, vítimas do Covid-19? Mas isso não é nem o começo. Vamos dizer que isso é a água do mar que está batendo no joelho da pessoa. Essa água ainda vai subir um pouquinho mais, até na garganta. E quando a pessoa não conseguir nadar mais, vão todos se sucumbir. Gorando? Não. Quem planta, colhe. E esses todos que hoje estão no poder, em todas as áreas, não é só a política, é na medicina, é na justiça da terra, que não agirem corretamente, a justiça divina fará com que todos esses se curvem mediante a nosso Senhor Jesus Cristo. Porque não existe um que para ir ao Pai não tenha que se curvar perante as leis de Deus delegadas por Jesus a todos nós. Então, que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para em proveito próprio oprimir os fracos, merecem anátema, quer dizer reprovação. Ai deles, serão a seu turno, oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Esses mundos primitivos já estão preparados à espera deles. Usando o termo de Divaldo Pereira Franco, a fila reencarnatória aqui para a Terra, aproximadamente 14 bilhões de pessoas, de seres, encontram-se na fila reencarnatória. 14 bilhões. Quer dizer que se você desencarnar hoje, só por misericórdia divina, meu bem, que você reencarnará daqui 50 anos. Enquanto reencarnar esses 14 bilhões aqui, ou em mundos inferiores, você não verá o sol nascer e nem se pôr tão cedo. Então aproveite o máximo possível enquanto encontra-se no corpo físico. Eu não vejo valor algum em desencarnar. Eu vejo valor em reencarnar. Desencarnar, fique no corpo físico até você mofar. Passe o que passar. Não saia desse corpo que te pertence. Não tem aquele ditado? Saia desse corpo que não te pertence? Não. Não saia desse corpo que te pertence. Cuide dele, ame ele, faça exercícios, coma coisas naturais, viva bem, ame você, goste de você, viva 180 anos se for preciso. Você sabe por que as pessoas não vivem mais que 100 anos? Porque ela não tem amor próprio.
é pinga, não, rabo de galo, né? Rabo de galo. É cigarro, é droga, prostituição, é traição, é isso, é aquilo, é estresse, é cansaço, é vida material primeiro. Ora, qual o corpo que aguenta? Qual o fluido vital? Depois vai reclamar, né? E se você retorna à parte espiritual antes da programação, você vai lá para aquela regiãozinha, viu? De cabeça para baixo, de preferência. Chama-se umbral. 10.000 vezes pior do que o inferno de Dante. Você já ouviu falar no inferno? Inferno é um paraíso. Inferno é um lugar onde a gente vai lá para a gente de vez em quando tomar um banhozinho lá naquela água vulcânica. Porque inferno mesmo é onde nesse exato momento, 2021, irmãos nossos estão sofrendo. Onde mais tarde a gente vai até eles, dar-lhes uma mãozinha, né, socorrê-los, porque afinal de contas são todos nossos irmãos e necessitam da nossa ajuda também. E no plano espiritual não tem nada dessa desigualdade social, não. Vamos ao próximo vídeo.